Bom dia, bom dia! Vamos chegando para mais uma aula de ciências. Hoje relembraremos um pouquinho sobre a história contada pelas rochas, a história do nosso planeta contada pelas rochas, a nossa hidrosfera e também a atmosfera. Vamos lá? Sabemos, minha gente, que o nosso planeta ele tem cerca de 4,6 bilhões de anos e que nós, seres humanos, estamos aqui sobre ele há relativamente bem pouco tempo. E como então sabemos o que se passou há milhares e milhões de anos atrás? Quem nos conta um pouquinho, quem nos dá um pouquinho de informação são as rochas, né? Quando a gente fala um pouquinho dos seres humanos, as rochas vêm para nos contar através de alguns objetos que esses seres humanos utilizaram. Então, por exemplo, quando surgem aqueles homens das cavernas, os primeiros hominídeos no planeta, esses seres humanos, eles não tinham objetos, não tinham recursos algum. Então, eles precisavam meio que inventar os seus próprios objetos. E a única coisa que eles tinham nas mãos eram rochas. Ó. Então, o que eles pensaram? Se eles atritassem uma rocha na outra, essas rochas poderiam tomar esse formato aqui, ó, pontiagudo. E aí esse formato, né, uma rocha com esse formato pontiagudo, ela poderia servir como uma faca primitiva para separar o couro, né, dos animais da carne, e eles poderem então fazer o uso da carne para se alimentar e do couro para se proteger do frio, né, e fazer como roupas, por exemplo. Quando eles começaram então a utilizar rochas, né, com essas finalidades, na nossa história nós chamamos isso de período paleolítico ou paleolítico ou período da idade da pedra lascada. Por que pedra lascada? Porque eles atritavam uma rocha a outra para poder dar, né, à rocha esse formato pontiagudo, certo? Após esse período, minha gente, eles desse atrito nas rochas, eles perceberam que eles podiam fazer um material um pouco mais elaborado. Então surgem outros tipos de artefatos, que eles também utilizavam, né, como faca para proteger, para proteção, né, para separar a carne para poder se alimentar. E aí então surgem objetos um tanto quanto elaborados, né, e os objetos de cerâmica. E aí então esse período fica conhecido como Idade da Pedra Polida, né, porque já era uma rocha mais elaborada. Vocês estão vendo esse conteúdo lá nas aulas de artes também, né? Idade da Pedra Lascada e da Idade da Pedra Polida. E aí, essas rochas também não contam história apenas dos seres humanos, mas conta também história do nosso planeta, do passado do nosso planeta. Como, professora? Olha aqui na imagem. Nós não vimos que as rochas são formadas por camadas? Aqui, ó, uma camada, outra camada, outra camada, não é? E aí, essas camadas são formadas por depósitos de sedimentos ao longo do tempo, ao longo dos milhares de anos. Mas e aí? E aí, minha gente, que geólogos e paleontólogos, que são pessoas que conseguem, né, que estudam essas camadas de rochas, esses sedimentos, eles conseguem identificar as informações sobre o passado da Terra, não é? Então, eles conseguem tirar desses horizontes, também conhecido como camadas ou estratos, né, informações de como era o nosso planeta há milhares e milhões de anos. Vamos atentar a uma situação. Como essa rocha ela é formada por sedimento trazido, né, pelo vento e pela água, nós sabemos então que as camadas mais internas
As camadas mais baixas, elas são formadas por sedimentos mais antigos. Então, contam, né? A gente consegue ter uma noção de como era o nosso passado, o nosso planeta há milhares de anos. E as camadas mais superficiais, ó, elas trazem informações de algo mais recente, de situações, de formações mais recentes do nosso planeta, ok? E aí, gente, nessas informações, nós podemos encontrar os fósseis. Os fósseis já é uma representação de restos de animais, né, de ossos de animais, que é a parte mais dura, de restos de animais aquáticos, animais marinhos, de insetos, mas também de restos de vegetais, restos de insetos, né, endurecidos em resinas, né, como o âmbar. Esses restos, gente, eles foram feitos através dos sedimentos também. Esses sedimentos vão se acumulando sobre esses restos, calcificando, né, formando uma rocha sedimentar. E ao longo de milhares de anos, essas rochas vão sofrendo a ação, né, do tempo, do calor, do vento, vão se desgastando e vão trazendo à tona os restos desses animais, né? Como aqui, ó, eu tenho a imagem de um fóssil de um dinossauro que ele foi soterrado e tempos depois ele veio à tona, né? Com a rocha sofrendo erosão, né? Sofrendo processos erosivos, e aí nós conseguimos encontrar geólogos e paleontólogos que estudam esses fósseis, fazem, né, a descoberta, e aí eles conseguem traçar mais ou menos uma história do tempo que esse animal ou que esse vegetal habitou no planeta, né? E cruzar informações com outros locais do nosso planeta. Então, minha gente, ó, se eu tenho um animal que viveu, que está, né, nas camadas mais baixas da Terra, quer dizer que esse animal, por exemplo, esse que eu estou circulando, ele é um exemplo do trilobita, né? Que era um animal que viveu há milhões de anos atrás. Como ele está soterrado, ó, nas camadas mais baixas aqui do nosso exemplo, isso quer dizer que esse animal ele é muito antigo, tá? Agora, se compararmos com os caracóis, ó, nas camadas mais superficiais, são animais um pouco mais, vamos dizer, novos, né, no surgimento do nosso planeta. Então, quanto mais baixo ele tiver, mais antigo ele se torna. Quanto mais superficial ele tiver, mais novo ele é considerado. Sobre a nossa hidrosfera, que é a camada que forma a camada líquida que forma o nosso planeta, ela está presente nos rios, nos oceanos, nos mares, né? E nas superfícies, em todos os locais que nós temos água. Bom, então se eu pegar toda a parte do planeta formado por água, eu tenho a seguinte representação, ó. 97% dessa água, ela é salgada. Então, a maior parte da água no planeta é salgada. Não é indicada para consumo, tá? E eu tenho uma pequena parte referente à água doce, 2,5%, que é referente da água para o nosso consumo. Se eu pegar essa água doce, ó, eu vou chegar na conclusão que a maior parte da água doce disponível, ela está nas geleiras, ela está em formato sólido, o que não é também viável para nosso consumo. E uma pequena parte aí, ó, 31%, ela é a água líquida para o nosso consumo. Se eu pegar agora esse total de água líquida, né, eu vou encontrar que 96% dessa água líquida, ela está no subterrâneo, formando os lençóis freáticos. E uma pequena parte dessa água doce, ela está para consumo. E desses 4%, minha gente,
1% é aquela água que está potável, de boa qualidade, para o nosso consumo próprio, certo? É dessa forma que a água está distribuída no nosso planeta. E sobre a nossa atmosfera, minha gente, a atmosfera, então, é aquela camada de gases que fica em torno do nosso planeta. Ela é formada por gases, sendo que a maior parte desses gases é o nitrogênio. Depois nós temos o oxigênio, depois outros gases como gás carbônico, ozônio, xenônio, radônio, entre outros. Também inclui aí o vapor d'água e partículas, né, material particulado, poeira, matéria orgânica, entre outros. A nossa atmosfera, ela tem a função de filtrar, de nos proteger contra os raios nocivos do Sol, aqueles raios que são mais intensos, e ele impede, né, a atmosfera também impede que meteoroides, que são as estrelas cadentes, que caiam, né, na nossa superfície terrestre em grande quantidade. E a nossa atmosfera também ela é formada por camadas. Então, nós temos a camada mais próxima de nós, que é a troposfera. Acima da troposfera, nós temos a estratosfera. Acima da estrato, a mesosfera. Acima da meso, a termosfera. E por último, chegando lá no nosso espaço sideral, a exosfera. Só lembrando, minha gente, que cada uma dessas camadas tem as suas características, tá? Cada uma tem uma características peculiares a cada uma delas. Ok? Terminamos por aqui. Um grande beijo e até a próxima.